Bom, quando se fala em igreja, muita gente pensa logo num prédio, né? Um lugar para ir no domingo. Mas e se a igreja tiver um tipo de poder que vai muito, mas muito além dessas paredes? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar nessa ideia da autoridade espiritual da igreja e, mais importante, como ela lida com seus maiores desafios, que muitas vezes vêm de dentro. Para começar a entender tudo isso, o ponto de partida é essa frase. É uma ideia forte, ousada. Dizer que a igreja local é a esperança do mundo força a gente a mudar a perspectiva. A ver a igreja não como uma construção, mas como um movimento, sabe? Uma força de verdade, ativa, transformando as coisas aqui na Terra. Então, o primeiro ponto é esse. O poder da igreja não está nas suas estruturas físicas, nos tijolos. A visão aqui é de uma comunidade que está numa espécie de batalha espiritual e que, para isso, foi equipada com uma autoridade que não é humana. E o que é mais interessante é que esse poder não é só sobre milagres ou coisas espetaculares. É sobre ter a autoridade para agir em nome de Deus. Pensa assim, é como ser um embaixador oficial numa missão muito importante. Para ficar mais claro, dá para fazer uma comparação com a autoridade de um governo. O Estado, ele governa as coisas civis, do dia a dia, terrelas. Já a igreja, nessa visão, opera na esfera espiritual, como autoridade que viria diretamente de Deus para guiar questões de fé que têm a ver com a eternidade. Ok, muito bonito na teoria. Mas como é que isso funciona na prática? A Bíblia usa uma imagem muito poderosa para isso. As chaves do reino. O que será que isso quer dizer? Antes de mais nada, vamos esclarecer um ponto que gera muita confusão. Existe uma ideia de que usar o nome de Jesus é tipo uma palavra mágica, um feitiço para conseguir poder. Mas a coisa é bem mais profunda que isso. Agir em nome de Jesus, na verdade, significa agir como um representante oficial dele, com a autoridade que ele delegou. É como um embaixador que fala pelo seu país. Não é a palavra em si que tem poder, mas a autoridade que aquela pessoa representa. É a vida alinhada a esse nome que libera essa autoridade. E um exemplo histórico impressionante disso é o movimento moraviano. Pensa só, uma comunidade pequena começou uma vigília de oração que durou, pasmem, 100 anos, sem parar. E essa dedicação toda não ficou só ali, entre eles. Ela destravou o movimento missionário que se espalhou pelo mundo e causou um impacto gigantesco por séculos. Isso mostra que o poder não vem de uma fórmula, mas de uma fé que é vivida na prática. Mas para exercer esse poder no mundo lá fora, a base aqui dentro precisa ser sólida. E, ironicamente, a maior ameaça para essa base, muitas vezes, não vem de fora, vem de dentro. Essa é uma pergunta que incomoda, né? A ideia aqui é que um pecado que não é tratado dentro da própria comunidade pode destruir a autoridade e o testemunho da igreja de um jeito muito mais eficaz do que qualquer perseguição externa conseguiria. E aí, como é que a igreja lida com essa ameaça que vem de dentro? A resposta teológica para isso é um conceito que muita gente entende errado e que até causa medo: a disciplina eclesiástica. Mas o ponto central aqui é mudar o jeito de olhar para isso. Disciplina eclesiástica não deveria ser vista como uma punição, e sim como um processo de restauração, um processo que é motivado pelo amor. É menos parecido com um tribunal e mais com o sistema imunológico espiritual da igreja, que age para curar o corpo. A diferença aqui é gigantesca. Uma abordagem punitiva, ela foca na pessoa. A pessoa é o problema. E isso leva à vergonha, à exclusão. Já a abordagem restauradora, que é o ideal bíblico, vê o pecado como o problema e não a pessoa. Então o foco muda para a cura, para a reconciliação e para proteger todo mundo que está envolvido. E os objetivos são bem claros. Primeiro, restaurar quem se desviou. Segundo, impedir que aquele problema se espalhe e contamine o resto da comunidade. E terceiro, proteger a integridade da igreja. O grande desafio é conseguir equilibrar esses três objetivos. Mas, claro, falar é uma coisa. Vamos ver um exemplo da vida real que mostra como é difícil e, ao mesmo tempo, fundamental aplicar essa disciplina com integridade, ainda mais quando se trata da liderança. A situação era a seguinte: um pastor muito famoso e influente foi acusado, com prova de DNA e tudo, de ter um filho fora do casamento. O pastor Carlos Alberto, que na época era presidente de um conselho de pastores, tinha que lidar com essa questão. A resposta que ele ouviu do resto do conselho foi, no mínimo, chocante. Disseram que não podiam fazer nada porque a agenda do pastor estava lotada pelos próximos 4 anos.
Ou seja, a imagem pública, a influência, foram colocadas acima da integridade espiritual. Diante disso, o pastor Carlos Alberto tomou uma atitude drástica. Ele renunciou à presidência. Ele simplesmente se recusou a liderar uma organização que não estava disposta a seguir os próprios padrões que pregava. Foi um ato que mostrou que o verdadeiro poder está na integridade, não no cargo. Essa história toda mostra o peso da disciplina. Mas como ela deveria ser aplicada? A Bíblia, lá no livro de Mateus, descreve um processo bem claro, com um foco que é sempre o mesmo: a reconciliação. O processo vai em etapas. Começa sempre no particular, uma conversa 1 a 1. Se não funcionar, aí sim se envolve mais uma ou duas pessoas. E só em último caso, o assunto é levado para toda a comunidade. O objetivo em cada um desses passos é sempre o mesmo: restaurar a pessoa. Certo, mas e quando a pessoa que precisa dessa correção é um líder? Bom, pela influência que um líder tem, o padrão de responsabilidade é ainda mais alto. Existem 2 orientações principais. A primeira é proteger os líderes de acusações falsas, exigindo mais de uma testemunha. E a segunda é que, se um líder realmente persiste no erro, a correção tem que ser pública, para que sirva de exemplo e para proteger a integridade de toda a igreja. Mas olha, seja com um membro comum ou com um líder, seja no primeiro passo em particular ou no último passo público, o objetivo final nunca pode mudar. A ideia nunca é punir, mas sim restaurar a pessoa e a saúde da comunidade como um todo. E isso tudo nos leva à grande questão: como é que uma comunidade pode, ao mesmo tempo, exercer essa autoridade espiritual tão grande e cultivar a humildade e o amor que são necessários para cuidar das próprias pessoas? Talvez encontrar esse equilíbrio seja o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior prova do verdadeiro poder da igreja.